4 homens cometeram um crime que acharam que nunca seria descoberto. Jogaram o corpo dela numa estrada às 3 da manhã e foram embora rindo. Semanas depois, um por um, cada um deles entendeu o que significa ter cruzado o caminho errado. Esta é a história de como Lúcio Flávio encontrou cada um deles e do que aconteceu depois. A estrada que corta o trecho entre 2 municípios do interior fluminense não tem nome oficial em nenhum mapa. Os moradores da região chamam de simplesmente a Estrada Velha, porque existe uma estrada nova, pavimentada, com acostamento demarcado e iluminação de poste em poste, construída anos atrás, quando algum político precisava de obra para mostrar em campanha. A Estrada Velha ficou para os que não tinham pressa, para os caminhoneiros que preferiam atalho a conforto e para aqueles que precisavam de um lugar onde ninguém passava entre meia-noite e o amanhecer. Foi numa madrugada de quarta-feira que um caminhoneiro chamado Seu Valdir encontrou Mariana. Ele parou porque viu algo no acostamento que não deveria estar ali. Desceu da cabine com a lanterna na mão, caminhou pelos metros de terra batida e encontrou uma mulher caída de bruços na beira da estrada com a roupa rasgada, sem sapatos, sem nenhum documento, inconsciente. Valdir era um homem que havia visto coisa demais em anos de estrada para entrar em pânico, mas aquilo o deteve completamente. Ficou parado por um segundo, que pareceu muito mais longo, processando o que estava vendo, e então fez a única coisa que havia para fazer. Colocou ela no banco da cabine, com o cuidado que as circunstâncias exigiam, e foi direto para o pronto-socorro do município mais próximo. Mariana tinha 23 anos, trabalhava numa lanchonete às margens da rodovia principal, o turno da noite, 3 vezes por semana. Morava com a mãe e uma irmã mais nova, num bairro de casas simples a uns 20 minutos do trabalho, um trajeto que ela fazia de ônibus quando havia ônibus e a pé quando não havia. Era o tipo de rotina que milhões de mulheres brasileiras conhecem de memória. Trabalho, ônibus, casa, sem margem para erro, sem rede de proteção quando o erro acontece. Naquela noite, o erro havia acontecido. Só que o erro não foi dela. O médico plantonista que a recebeu no pronto-socorro registrou o caso com a linguagem clínica, que a medicina usa para criar distância do insuportável. Trauma múltiplo, abrasões extensas, sinais evidentes de violência sexual, estado de consciência comprometido. A enfermeira que ficou com ela nas primeiras horas anotou no prontuário que a paciente recuperou a consciência brevemente por volta das 5 da manhã, disse o nome, e então perdeu a consciência novamente por mais algumas horas. A mãe de Mariana, Dona Conceição, foi avisada de manhã cedo. Chegou ao hospital com a irmã mais nova ainda sonolenta no colo, sentou na cadeira de plástico do corredor e ficou ali sem chorar, sem fazer cena, com aquela contenção específica de quem está tão dentro do choque que o corpo ainda não recebeu a informação completa do que aconteceu. A polícia registrou o boletim de ocorrência. Tomou depoimento quando Mariana estava em condições de dar, abriu inquérito. E então, com a velocidade que esses casos costumam ter, quando as vítimas não têm nome que abra portas, o processo começou a andar no ritmo que andava, que era quase nenhum. Mariana descreveu o que lembrava. Havia saído do trabalho no horário habitual. Havia esperado o ônibus na parada. O ônibus não havia vindo, o que não era incomum naquele trecho. Havia começado a andar. Um carro havia parado ao lado dela. Eram 4 homens. Ela não havia pedido carona. O resto era fragmentos. A porta abrindo, a tentativa de correr que não chegou a lugar nenhum. O interior do carro, a estrada velha. O delegado responsável disse que iam investigar. Disse que iam cruzar os dados. Disse que havia câmeras na rodovia principal que poderiam ter capturado o veículo. Disse as coisas que se dizem nessas situações. 3 semanas depois, o inquérito não havia avançado. Não havia suspeitos formais. Não havia ninguém preso. A história chegou a Lúcio Flávio por um caminho torto, como a maioria das histórias chegava até ele. Havia um homem que trabalhava num posto de gasolina próximo à Estrada Velha. Um homem chamado Dinho, que conhecia Lúcio Flávio de uma dívida antiga, saldada, de forma que criou um vínculo sem nome, mas com peso. Dinho havia ouvido conversas. Num posto de gasolina da região, conversas chegavam naturalmente. Caminhoneiros paravam, clientes paravam,
Pessoas que vinham de um lado e iam para o outro paravam, e num lugar onde não havia muito mais entretenimento do que a própria conversa, os segredos circulavam com uma velocidade que a cidade grande raramente consegue igualar. O que Dinho havia ouvido era específico o suficiente para não ser rumor. Havia 2 rapazes que paravam regularmente no posto, numa caminhonete de cor escura, que nos dias seguintes ao crime haviam chegado mais tensos do que o normal, que haviam lavado o veículo num lava-rápido improvisado nos fundos do posto, de forma que Dinho havia achado estranha no horário e na urgência. E havia uma frase dita por um deles numa conversa que não era para ouvidos de Dinho, mas que o posto era pequeno demais para a privacidade. A menina não vai lembrar nada. Dinho não era homem de se envolver em problema de polícia, mas sabia onde levar aquilo. A mensagem chegou a Lúcio Flávio numa tarde comum, num lugar que não precisa ser descrito. Ele leu, ficou em silêncio por um tempo, e então fez 3 perguntas específicas. Qual era o município de origem da caminhonete? Se Dinho havia visto os homens mais de uma vez e se havia algum detalhe que pudesse identificar quem eram. Dinho respondeu o que sabia. Era pouco, mas não era nada. Lúcio Flávio não levou aquilo para a polícia. Não porque desprezasse a lei. Tinha uma relação complexa demais com ela para um julgamento simples, mas porque sabia, com o realismo de quem havia vivido o suficiente para entender como as coisas funcionavam, que a polícia daquela delegacia específica havia tido 3 semanas para encontrar 4 homens que haviam cometido um crime numa região pequena usando um veículo identificável e não havia encontrado ninguém. Isso ou era incompetência genuína ou era algo pior do que incompetência. De qualquer forma, não era onde a solução estava. A solução estava em outra direção. Lúcio Flávio começou pelo veículo. Numa região de municípios pequenos, uma caminhonete de cor escura com características específicas era um ponto de partida concreto. Havia formas de cruzar essa informação com nomes sem precisar de banco de dados oficial. Formas que envolviam pessoas que conheciam pessoas, que frequentavam os mesmos lugares, que sabiam quem andava com quem em cada cidade da região. A rede que Lúcio Flávio ativou não era de criminosos no sentido que o cinema costuma mostrar. Era algo mais difuso, mais orgânico. Uma rede de gente que devia favores, que havia sido ajudada em algum momento, que tinha olhos em lugares onde olhos importavam. Não havia organização formal. Havia apenas conexões acumuladas ao longo de anos e a disposição de usá-las quando o motivo era suficiente. O motivo era suficiente. Em 4 dias, Lúcio Flávio sabia o nome do dono da caminhonete. Edilson tinha 31 anos e era filho de um pequeno fazendeiro de um município vizinho. Não era rico, mas tinha o tipo de conforto que separa quem tem terra de quem não tem. Trabalhava na propriedade do pai. Saía nos fins de semana com um grupo de amigos que frequentavam os mesmos bares das cidades da região e tinha o histórico específico de quem nunca havia enfrentado consequência real por nada que havia feito, porque vivia num lugar onde o sobrenome da família ainda pesava em certos ambientes. Os outros 3 eram do mesmo círculo. Um era primo de Edilson. Os outros 2 eram amigos de longa data, do tipo de amizade que se constrói no interior entre homens que cresceram juntos e nunca questionaram um ao outro, porque nunca houve necessidade de questionar nada. Lúcio Flávio mapeou todos os 4 em menos de uma semana. Sabia onde moravam, onde bebiam, quem eram suas famílias, quais eram suas rotinas. Não havia pressa nessa fase. Pressa era inimiga de precisão. O que havia era método, construir o quadro completo antes de mover qualquer peça. E enquanto construía o quadro, uma informação adicional surgiu que mudou a dimensão do problema. O pai de Edilson, um homem chamado Coronel Basílio, o título era informal, herdado da tradição rural de chamar fazendeiros influentes de coronel, independentemente de qualquer patente militar, tinha relação próxima com o vereador local, que por sua vez tinha relação próxima com o delegado responsável pelo inquérito do caso de Mariana. Não era uma conspiração elaborada, era algo mais simples e mais sólido do que conspiração. Era o tecido normal de poder numa cidade pequena, onde todo mundo que importa se conhece,
onde favores circulam horizontalmente entre os que têm e onde quem não tem não encontra proteção em nenhuma dessas conexões. O inquérito havia parado não porque faltavam pistas, havia parado porque havia gente com interesse em que parasse. Quando Lúcio Flávio entendeu isso, o problema deixou de ser apenas encontrar 4 homens. O problema passou a ser desmontar a proteção que havia ao redor deles. E essa era uma operação diferente, mais delicada, mais demorada, mais perigosa se conduzida da forma errada. Havia uma forma certa de fazer aquilo, e ela passava por criar uma situação em que proteger Edilson e seus amigos custasse mais do que abandoná-los. O coronel Basílio era um homem que havia construído sua influência ao longo de décadas através de uma combinação de propriedade de terra, crédito informal distribuído estrategicamente e presença nos momentos políticos certos. Não era homem de violência direta, era homem de pressão indireta, de favores que criavam obrigações, de informações guardadas para serem usadas no momento adequado. Lúcio Flávio conhecia esse tipo de homem melhor do que o próprio tipo se conhecia. A abordagem começou de um ângulo que Basílio não esperava. Não pelo filho, não pelo crime, mas pelo dinheiro. Porque o coronel Basílio tinha esqueletos financeiros, terras com escrituras irregulares, transações que não constavam em lugar nenhum oficial, acordos com o município que envolviam valores que nunca haviam passado por nenhuma transparência pública. Eram segredos comuns no interior brasileiro, do tipo que todo mundo sabe, mas ninguém formaliza, porque formalizar seria derrubar uma estrutura da qual muitos dependem. A diferença era que agora havia alguém disposto a formalizar. Não diretamente, não como ameaça explícita. Isso seria tosco demais e fácil demais de resistir. Mas através de uma série de movimentos que tornavam as irregularidades financeiras do coronel cada vez mais visíveis para pessoas que teriam interesse em usá-las. Jornalistas de veículos regionais que cobriam política municipal, membros de partidos opostos que precisavam de munição, órgãos de controle que recebiam denúncias anônimas com documentação suficientemente específica para não serem ignoradas. Em paralelo, o caso de Mariana voltou a aparecer. Não como notícia local, a imprensa local estava dentro da mesma rede de favores, mas em veículos de fora da região, alimentados com informações precisas sobre o caso, sobre o tempo que havia passado sem resultado, sobre as conexões entre a família do principal suspeito e o delegado responsável pelo inquérito. O coronel Basílio acordou numa segunda-feira com 3 problemas que não havia dormido. E entendeu que proteger o filho havia se tornado mais caro do que ele havia calculado. A ligação que o coronel fez para o delegado naquela semana não foi gravada por ninguém. Mas o efeito dela foi imediato e mensurável. Em 48 horas, o inquérito foi reaberto com uma urgência que não havia existido nas semanas anteriores. As câmeras da rodovia principal foram efetivamente consultadas. A caminhonete de Edilson apareceu nas imagens. Os 4 homens foram identificados formalmente. Edilson foi preso numa quinta-feira de manhã na propriedade do pai. Os outros 3 foram localizados e presos em sequência, em menos de 2 dias. O delegado que havia deixado o inquérito parado por semanas deu uma coletiva de imprensa, anunciando os arrestos com a desenvoltura de quem havia trabalhado incansavelmente no caso desde o início. Ninguém que estava naquela coletiva sabia exatamente o que havia acontecido nos bastidores para que aquilo se tornasse possível. Mariana soube das prisões pela mãe, que soube pelo vizinho, que havia ouvido no rádio. Estava em casa naquele dia, num processo de recuperação que era físico e psicológico ao mesmo tempo. Um processo que não tem prazo e não tem protocolo, que cada pessoa atravessa do jeito que consegue com os recursos que tem. Não houve celebração. Não era o tipo de notícia que produz alegria, era o tipo que produz alívio, que é uma coisa diferente. Alívio é o que sobra quando você para de segurar a respiração esperando pelo pior. Não é o fim de nada, é apenas o fechamento de uma porta específica que havia ficado aberta de forma insuportável. Dona Conceição ficou sentada à mesa da cozinha por um tempo depois de ouvir a notícia, com as mãos apoiadas na toalha plástica que cobria a mesa há anos, olhando para o espaço à sua frente.
Não disse nada por um tempo. Depois disse uma coisa pequena, sem grandiloquência, sem discurso. Disse que esperava que o processo avançasse, que eles fossem julgados, que houvesse alguma justiça no final. Era uma esperança modesta, mas era honesta. Lúcio Flávio ficou sabendo das prisões da mesma forma que havia ficado sabendo de tudo no decorrer daquelas semanas, por pessoas que sabiam que ele precisava saber. Estava em outro lugar quando a informação chegou. Ouviu, ficou em silêncio e então continuou o que estava fazendo. Não havia nada mais para fazer naquele caso. O mecanismo havia sido ativado, a proteção havia sido desmontada, os 4 homens estavam presos. O que viesse depois, o julgamento, as sentenças, os recursos, pertencia a um processo que seguiria sem a necessidade da sua presença. Havia algo que Lúcio Flávio entendia com clareza, que muita gente não entende. A diferença entre justiça e vingança não está na intensidade, está na direção. Vingança é pessoal, é emocional, é satisfação do indivíduo que foi ofendido. Justiça é estrutural. É colocar as peças de volta no lugar de uma forma que cria consequência para o ato, não apenas para o ator. O que havia feito naquelas semanas não havia sido vingança, embora o resultado pudesse parecer isso de fora. Havia sido a remoção de obstáculos que impediam que o caso seguisse seu curso natural. A consequência havia vindo do próprio sistema, não da mão de ninguém. Esse detalhe importava para ele. Sempre havia importado. Edilson e os 3 amigos foram a julgamento meses depois. O processo foi conduzido numa comarca diferente da original, depois que a defesa tentou e fracassou em manter o caso no município onde as conexões do Coronel Basílio ainda teriam peso. A transferência havia sido resultado de um pedido formal que teve mais suporte do que normalmente teria, por razões que estavam relacionadas à visibilidade que o caso havia adquirido fora da região. Foram condenados. As penas não foram as máximas possíveis, raramente são, mas foram penas reais, cumpridas em regime fechado, sem a leveza de quem achava que o sobrenome da família era proteção suficiente para qualquer coisa. O Coronel Basílio enfrentou investigação separada pelas irregularidades financeiras que haviam começado a surgir. Não foi preso. Esse tipo de processo costuma ser longo e raramente chega ao ponto que deveria. Mas a investigação foi suficiente para interromper a influência que havia acumulado. O vereador, com quem tinha relação próxima, preferiu distância quando o peso político do caso ficou claro. O delegado foi transferido de posto numa movimentação administrativa que ninguém anunciou como punição, mas que todo mundo entendeu como tal. A estrutura não foi destruída. Estruturas como aquela raramente são destruídas completamente, mas havia sido danificada o suficiente para não funcionar da mesma forma por um tempo considerável. Numa tarde de sábado, semanas depois do julgamento, Mariana voltou a trabalhar. O mesmo turno, a mesma lanchonete, o mesmo trajeto. Não porque havia esquecido. Esquecer não era uma opção que estava disponível. Mas porque parar de viver também não era. Seu Valdir, o caminhoneiro que havia encontrado na estrada, parou na lanchonete naquele dia por casualidade, como fazia ocasionalmente, porque o trecho fazia parte da sua rota habitual. Não a reconheceu imediatamente. Ela o reconheceu a ele. Havia guardado o rosto dele de alguma forma, num dos fragmentos que a memória decide preservar sem explicação. Não houve cena. Não houve conversa longa. Ela levou o pedido. Voltou com o que ele havia pedido. E quando colocou o copo na mesa, disse apenas obrigada, de um jeito que Valdir entendeu sem precisar de contexto, porque havia algo no tom que não pertencia a uma situação ordinária. Ele ficou em silêncio por um momento, então disse que havia feito o que qualquer um faria. Ela não respondeu a isso. Mas o olhar que trocaram antes de ela voltar para o balcão carregava o peso específico de 2 pessoas que compartilham o conhecimento de que o mundo poderia ter ido em outra direção naquela madrugada e que por alguma razão não foi. Esse peso não é fácil de carregar, mas é melhor do que a alternativa. Histórias como essa não terminam de verdade. Terminam em tribunal, em sentença, em papéis assinados e arquivados. Mas a vida das pessoas envolvidas continua depois de todos esses papéis,
com tudo que não cabe em registro formal. Mariana continuou. Dona Conceição continuou. Seu Valdir continuou fazendo sua rota. E Lúcio Flávio continuou sendo o que era. Uma figura que aparecia onde havia desequilíbrio, que usava o que sabia para restaurar o que havia sido quebrado, que desaparecia antes de se tornar parte do problema que havia resolvido. Não era herói. Nunca havia reclamado esse título. Era algo mais difícil de nomear. Alguém que entendeu, em algum ponto da vida, que o poder só existe enquanto ninguém sabe como ele funciona por dentro. E que havia se tornado muito bom em entender como o poder funcionava por dentro. Aqueles 4 homens que jogaram Mariana numa estrada às 3 da manhã acharam que o escuro os protegia. Acharam que o lugar era isolado demais, que a vítima era invisível demais, que as conexões certas garantiam a impunidade de sempre. O que não calcularam foi que o escuro não protege de quem já aprendeu a enxergar dentro dele. Esta foi uma das histórias que o tempo quase engoliu. Uma daquelas que começa como estatística, que vira número em relatório, que some nas dobras de um sistema que tem mais interesse em preservar o que existe do que em corrigir o que está errado. Mas não sumiu. E agora você sabe o que aconteceu. Se você chegou até aqui, sabe que existem outras histórias assim. Histórias que ficaram escondidas, que envolvem poder, silêncio e pessoas que recusaram aceitar que o desfecho já estava decidido. No próximo episódio deste canal, uma nova história. Um novo episódio que a história oficial preferiu não contar. Fica por aqui. Vale cada segundo.